E se eu te dissesse que a pessoa por quem você está de luto agora, aquela alma que você acha que perdeu para sempre, na verdade está de pé ao seu lado enquanto você assiste a este vídeo? Eu sei como isso soa. Eu sei que a parte lógica da sua mente já está descartando isso como desejo ou fantasia espiritual. Mas e se eu pudesse te mostrar à luz das revelações documentadas por Santa Faustina, a secretária da Divina Misericórdia, que a morte não é nada além de passar de um cômodo para outro? E se eu pudesse te apresentar os 7 sinais inconfundíveis de que os seus entes queridos falecidos não apenas continuam com você, mas estão tentando chamar a sua atenção agora mesmo? A jornada começa. Deixe-me começar com algo que me aconteceu há 3 anos. Algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre morte, luto e o mundo invisível que nos cerca todos os dias. Minha avó havia falecido 6 meses antes. A dor era esmagadora. Você conhece essa sensação, não conhece? Aquele vazio no peito que faz você sentir como se parte da sua alma tivesse sido arrancada. A maneira como o mundo de repente parece menos colorido, menos vivo, menos conectado. Eu estava mexendo nos pertences dela quando encontrei uma caixa de cartas que eu nunca tinha visto. Cartas que ela escreveu para a própria mãe depois de sua morte. E numa delas, datada de 1952, ela escreveu algo que me paralisou. Eu sei que você vai achar que estou louca, mas mamãe vem me visitar, não em sonhos. Na vida real, ela mexe nas coisas da cozinha. Ela liga o rádio na nossa música preferida. Ontem senti o perfume dela tão forte que me virei esperando vê-la ali. Essa carta me levou a um mergulho que mudou minha vida, porque descobri que minha avó não estava louca. Ela não estava imaginando coisas. Ela estava experimentando exatamente o que Santa Faustina descreveu repetidas vezes em seu diário. As formas reais, concretas e cheias de misericórdia, pelas quais as almas e a graça de Deus continuam a tocar o nosso mundo. Durante sua vida, Faustina recebeu de Jesus luzes para tantas pessoas que haviam perdido alguém. E página após página, ela nos mostra algo que quase nunca nos ensinaram. A morte não termina uma relação. Ela a transforma. Primeira revelação. Mas antes de eu partilhar esses 7 sinais com você, sinais que podem explicar coisas que têm acontecido na sua própria vida, eu preciso te dizer o que Santa Faustina aprendeu sobre a natureza da consciência e da vida da alma. Em 1931, uma mulher se aproximou, devastada pela morte repentina do marido. Ela queria saber se ele estava bem, se estava em paz, se ainda existia. Quando Jesus falava a Faustina no silêncio da oração, o que vinha não era apenas consolo, era revelação. Ele lhe explicou que a alma, a própria essência de quem somos, não pode ser destruída. Ela apenas muda de estado. Como a água que vira vapor, a alma simplesmente passa de uma forma de existir a outra. E aqui está a parte que me deu arrepios. Jesus fez Faustina entender que, imediatamente após a morte, muitas almas permanecem próximas do plano físico, especialmente das pessoas que mais amam. Não porque estejam presas, não porque não consigam seguir adiante, mas porque o amor é uma realidade viva que transcende a morte. E esse amor continua buscando expressão, buscando conexão, buscando maneiras de consolar e guiar aqueles que ficam. Isso não é só poesia espiritual bonita. Segundo o que Jesus revelou a Santa Faustina, é assim que a misericórdia divina age no universo. E se você souber o que procurar, se compreender a linguagem com que as almas e a graça nos tocam, você começará a reconhecer a sua presença por toda parte. O mistério se aprofunda. Agora, aqui fica realmente interessante. Faustina compreendeu que Deus e as almas permitem sinais por meio do que podemos chamar de 7 canais de conexão. Não são ocorrências aleatórias, não são coincidências. São tentativas deliberadas de, pela misericórdia, atravessar o véu e fazer você saber que eles ainda estão aí. Mas aqui está o desafio. A maioria de nós foi ensinada a descartar esses sinais como imaginação, alucinações do luto, truques da mente. Fomos condicionados a crer que, se não dá para medir com instrumentos, então não pode ser real.
Faustina chamaria isso de uma grande pobreza do pensamento materialista. Ela mostra no diário que, ao fecharmos coração e mente à possibilidade da continuidade do amor, não perdemos apenas consolo, perdemos relações vivas que Deus ainda quer sustentar. Pense assim: e se o seu ente querido estiver tentando alcançar você há meses, há anos, mas você continua explicando cada sinal, cada sincronicidade, cada momento em que sente a presença dele? E se ele estiver de pé ao seu lado, enviando mensagem após mensagem, mas você não as recebe porque não crê que a transmissão seja possível? Se você já teve um momento, apenas um momento, em que sentiu que alguém que partiu de alguma forma ainda estava com você, quero que aperte o like, porque o que vou partilhar pode mudar para sempre a forma como você vê essas experiências. Sinal 1. O despertar. Vou partilhar o primeiro sinal escondido, e quero que você preste atenção, porque isso pode ter acontecido com você recentemente. Segundo Santa Faustina, um dos modos mais comuns de Deus nos tocar por meio das almas é nos despertar suavemente nas chamadas horas finas. Geralmente entre 2 e 4 da manhã, não aquele acordar ansioso do estresse ou da preocupação. É diferente. É um toque suave que te traz a consciência, com lucidez, como se alguém tivesse sussurrado o seu nome. Faustina entendia que nessas horas o véu entre os mundos fica mais tênue. Nossa mente analítica está quieta, o coração está mais aberto e o consolo do céu chega com mais facilidade. Mas há um detalhe essencial. Quando isso acontece, você não sente medo. Você não se sente perturbado. Você se sente consolado. Frequentemente há um senso de presença no quarto, uma sensação de que você não está sozinho, embora não veja ninguém. Eu me lembro da primeira vez que isso me aconteceu depois que minha avó partiu. Acordei exatamente às 3h17 e depois descobri que era a hora em que ela costumava levantar para rezar. Senti uma paz inacreditável me envolver e, juro, pude sentir o cheiro do café dela na cozinha. Quando fui verificar, claro, não havia nada lá, mas o sentimento era inegável. Mais tarde, lendo o diário e a devoção à Hora da Misericórdia, quinzês, compreendi que o Senhor concede tempos de graça. De madrugada, Ele alcança nosso coração sem o ruído da mente, não para nos assustar, mas para nos consolar, para nos lembrar que o amor não termina com a morte. Sinal 2. O mensageiro. O segundo sinal documentado na experiência dos santos envolve animais, especialmente pássaros, borboletas e até animais de estimação, agindo de maneira incomum, como quem carrega recados do céu. Faustina via os anjos e entendia que a criação responde a Deus. As almas conseguem, com a permissão divina, tocar a sensibilidade dos animais mais facilmente do que manipular objetos. Os animais são naturalmente mais sensíveis ao espiritual, mais abertos às dimensões invisíveis que nos cercam. Em relatos e testemunhos, ouvimos sobre um cardeal que aparece na janela de alguém toda manhã após a morte da mãe. Uma borboleta que pousa no ombro no aniversário do falecimento de um ente querido. Um gato que nunca foi carinhoso e de repente busca consolo no colo de quem está de luto. A chave é o tempo e o sentimento que esses encontros produzem. Não são aparições aleatórias. Acontecem quando você está pensando no falecido, quando está sofrendo, quando mais precisa de um sinal. Penso na história de Sara, mãe que perdeu o filho pequeno em um acidente e se afogava em culpa e dor. 3 dias após o funeral, um tico-tico passou a aparecer na janela da cozinha todas as manhãs. Não era um passarinho qualquer. Ele batia no vidro até que ela percebesse, ficava olhando para ela por alguns minutos e depois voava. Quando buscou direção espiritual, ouviu que Deus permitia um consolo. Estou bem, mamãe. Ainda estou aqui. Não se culpe. O bater no vidro, diziam, era como um presta atenção sou eu. 3 meses depois, Sara escreveu contando que o pássaro aparecera todos os dias até a manhã em que ela finalmente sentiu paz quanto à morte do filho. Naquele dia, o pássaro veio uma última vez, pareceu acenar e foi embora. Nunca mais voltou. Agora pense em sua própria experiência. Desde que seu ente querido partiu,
Você notou algum comportamento incomum de animais? Pássaros em momentos significativos, borboletas que pousam em você quando pensa neles, pets da família agindo diferente? Deixe nos comentários. Quando passamos a partilhar essas experiências, sem medo de parecer loucos, algo belo acontece. Percebemos que não estamos sós. Percebemos que esses sinais são reais, comuns e estão acontecendo no mundo todo. Apoie um ao outro nesse reconhecimento. Isso nos mantém abertos ao consolo de Deus. E se ainda não se inscreveu, faça isso. Estamos construindo uma comunidade que entende que a morte não põe fim ao amor. Sua presença aqui importa. Sinal 3. O familiar. O terceiro sinal é aquele com o qual quase todos que perderam alguém podem se identificar. O cheiro súbito e inconfundível daquela pessoa, surgindo do nada. Faustina sabia que Deus fala aos sentidos e que o olfato toca a memória afetiva sem passar pela análise racional. Quando uma alma quer que você saiba que está presente, com permissão de Deus, perfumar o ar com a sua assinatura é um método eficaz. Não é um cheiro parecido. É o perfume exato que usava numa sala onde ninguém usou perfume. É o aroma de tabaco de cachimbo onde ninguém fuma. São as flores preferidas no meio do inverno. A comida preferida em uma cozinha vazia. Esses aromas surgem de repente, duram alguns instantes e desaparecem completamente. E sempre acontecem quando você precisa de consolo, quando está pensando na pessoa ou em datas significativas. Nunca vou esquecer um marido cético, engenheiro. Só acreditava no que podia medir. 6 semanas após o funeral da esposa, ele estava na sala quando o perfume de lavanda dela encheu o ar. Ele revirou a casa, sem frascos, sem aromatizadores, sem explicação. O diretor espiritual lhe disse algo que o fez chorar. Ela quer que você saiba que não sofre mais. A lavanda é o jeito de dizer, encontrei paz, e quero que você encontre também. Sinal 4. Tecnologia e anomalias elétricas. Talvez um dos sinais mais curiosos seja aquilo que podemos chamar de simpatias elétricas. O modo como a presença pode tocar dispositivos e energia. Faustina viveu em tempos de rádio e eletricidade simples, mas compreendia a linguagem do coração. Às vezes, o rádio toca por si aquela música que traz lembrança. As luzes piscam exatamente no cômodo onde você chora. O telefone chama com algo sem identificação. Um aparelho liga na hora de uma oração por aquela alma. A alma liberta das limitações do corpo não perde a capacidade de influenciar. Pelo contrário, nota-se uma sensibilidade maior. O essencial é perceber o padrão e o tempo. A canção preferida que surge sozinha. A luz que oscila quando você fala o nome da pessoa. Um aviso que chega na hora exata. Não são meras coincidências. São comunicações permitidas por Deus para consolo. Sinal 5. O encontro em sonho. O quinto sinal é aquele que muitos consideram o mais direto. Sonhos de visitação que parecem mais reais do que a vida acordada. Santa Faustina distingue entre sonhos comuns, a mente processando lembranças, e encontros que Deus permite, na fronteira, onde Ele concede comunicação. Como diferenciar? Há características próprias. Primeiro, é mais vívido que qualquer sonho. Cores mais vivas, emoções mais fortes, cada detalhe nítido. E você se lembra de tudo ao acordar. Segundo, a pessoa aparece saudável, inteira, muitas vezes mais jovem do que quando morreu. Não sofre, não sente dor, irradia paz e amor. Terceiro, frequentemente traz informações específicas que você não sabia. Onde está um objeto, um recado para outro familiar, algo sobre a partida que te consola. Quarto, e crucial, você acorda consolado, não perturbado. Sente como se realmente tivesse passado um tempo com ela, uma conversa real, um reencontro. Deus usa o estado de sonho porque nossa mente racional não atrapalha. Sinal 6. Números repetidos e coincidências significativas. O sexto sinal envolve comunicações numéricas, a maneira como sincronicidades e números repetidos chamam nossa atenção. Aniversários que começam a aparecer em relógios, placas, recibos,
datas de falecimento que pipocam ao acaso, canções, telefonemas ou eventos que ocorrem em dias significativos do relacionamento. Deus, que governa a providência, pode permitir que a alma influencie essa teia de sincronicidades. Quando você continua vendo a mesma sequência, quando coincidências significativas se acumulam além do plausível, há um recado. Eu estou acompanhando você. Sinal 7. O sinal maior. O sétimo e mais poderoso sinal é também o mais sutil, a sensação inconfundível de presença. Mesmo quando você não vê nem ouve nada, Faustina chamaria de uma comunhão de corações. O amor cria um laço que a morte não rompe. Às vezes esse laço se torna tão forte que você sente a presença tão claramente quanto se a pessoa estivesse ao seu lado. Não é imaginação, não é auto-engano. É sua alma reconhecendo a assinatura de quem ama você, alguém que escolhe se aproximar exatamente quando você mais precisa. Pode acontecer quando você decide e, de repente, sente que está cercado de amor e direção. Pode acontecer quando chora e sente braços invisíveis. Pode acontecer numa celebração e você sabe que eles celebram com você. Quando sentir essa presença, confie. Não se convença do contrário. Não racionalize até matar o consolo. Eles estão aí. Eles estão com você. Eles mostram que o amor é mais forte do que a morte. E o relacionamento continua numa forma que transcende a existência física, a verdade mais profunda. Aqui está o que Santa Faustina entendeu e muitos perdem. Esses sinais não são mero conforto aleatório do outro lado. Eles fazem parte de um quadro maior, uma verdade mais profunda sobre a natureza da consciência e do amor que muda tudo. Quando alguém que amamos morre, não o perdemos. Ganhamos acesso a um tipo diferente de relação. Já não limitado por corpo, tempo e espaço, o amor pode estar com muitas pessoas, influenciar acontecimentos à distância, oferecer orientação e proteção de modos que não eram possíveis em vida. Mas há uma condição. Essa relação contínua depende da nossa abertura. Se fechamos o coração, se recusamos a acreditar que é possível, se explicamos cada sinal e descartamos cada sincronicidade, cortamos a ponte que poderia transformar o luto em algo belo. Faustina escreveu que Jesus deseja confiança. As almas precisam que acreditemos no amor que continua quase tanto quanto nós precisamos senti-lo. Quando reconhecemos os sinais, quando falamos com eles, quando os incluímos na vida diária, fortalecemos a ponte entre os mundos. Facilitamos para eles nos alcançarem e para nós recebermos amor e direção. Isso não significa não sofrer, não significa não sentir falta da presença física, mas significa que a relação não acaba. Ela evolui, torna-se mais espiritual, pode até crescer com o tempo. Integração pessoal. Pense um instante. E se todos os que você amou e partiram ainda estivessem disponíveis a você? E se ainda olhassem por você, ainda se importassem com a sua felicidade, ainda quisessem fazer parte da sua vida? E se aquela sensação de que você não está sozinho, de que alguém cuida de você, não fosse só desejo, mas o mais real que há? E se abrindo o coração a esses sinais, prestando atenção a essas comunicações, confiando na continuidade do amor, você pudesse transformar o luto de algo que te diminui em algo que te expande? Foi isso que a mensagem da Divina Misericórdia ofereceu ao mundo por meio de Santa Faustina. Não só a certeza de que a vida continua, mas um mapa para manter relações de amor através do véu. Um modo de permanecer conectado a quem mais importa, mesmo depois que deixaram o corpo. Se você reconheceu algum desses sinais na sua vida, se tem recebido mensagens de alguém que ama e que partiu, faça uma coisa. Comece a reconhecê-las. Fale com essa pessoa em voz alta. Agradeça pelos sinais. Peça que Deus permita que ela se faça sentir quando você precisar de consolo. E partilhe suas experiências nos comentários. Conte os sinais que recebeu. Apoie as histórias que te tocam. Quando validamos a conexão uns dos outros com o céu, fica mais fácil para todos permanecerem abertos ao amor que não morre.
o desfecho transformador. Leve isso com você ao final. A morte não é o fim da sua história com alguém que você ama. Nem mesmo é o fim de um capítulo. É simplesmente a passagem para um modo diferente de estarem juntos. Seus entes queridos não foram embora. Eles têm tentado mostrar isso a você numa linguagem de sinais e sincronicidades, em toques de presença e momentos de conexão que o coração reconhece, mesmo quando a mente duvida. A questão não é se eles ainda estão com você. A questão é: você está disposto a acreditar, a abrir o coração para um amor que transcende a morte, a confiar que os laços formados na vida são fortes o suficiente para sobreviver a tudo, até a passagem que chamamos de morrer, porque agora, enquanto você assiste a este vídeo, as pessoas de quem você sente falta não se foram. Estão diferentes, estão numa forma que seus olhos físicos não veem. Mas elas estão aqui, elas sabem de você, estão enviando sinais do amor e da presença que continuam. Sua avó que te ensinou a cozinhar, seu pai que te conduziu até o altar, seu filho que partiu cedo demais, seu cônjuge que prometeu amar para sempre, seu melhor amigo que sabia de todos os seus segredos. Todos continuam cumprindo a promessa de amar você. Todos continuam parte da sua vida. A única coisa que mudou foi a maneira de se conectarem. E agora você sabe reconhecer essa conexão. Você conhece os 7 sinais. Você conhece a linguagem do amor, que transcende a morte. Então hoje à noite, ao dormir, diga que você sabe que eles estão aí. Agradeça pelos sinais que antes talvez tenha perdido. Peça a Jesus, como ensinou Santa Faustina, que pela sua misericórdia permita que você sinta essa presença com mais clareza. E confie. O amor real, nunca termina. Ele apenas se transforma em algo ainda mais belo do que você tinha antes. A morte não é o oposto da vida, é a próxima expressão da vida. E no amor, o amor é eterno. Obrigado por ter vindo nesta jornada. Se este vídeo abriu seu coração para novas possibilidades, partilhe com alguém que precisa saber que não está só no luto. Inscreva-se se quiser continuar explorando os mistérios da consciência e da conexão. E lembre-se, o amor de que você sente falta está mais perto do que imagina. Até a próxima, permaneça atento aos sinais, permaneça conectado ao amor e saiba que aqueles que você perdeu nunca se perdem de verdade. Eles apenas o amam a partir de um lugar que você ainda não pode ver.